Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é César Obeide, sou escritor, educador, cozinheiro, contador de histórias. Tenho mais de 30 livros publicados e com muita propriedade, com muito conhecimento, eu respondo a uma pergunta que me fazem com muita frequência. Nas minhas andanças por aí é muito comum um aluno ou algum professor, ou mesmo quem tem o interesse pela literatura falar como é que eu faço para publicar um livro. Tem algum custo? Não tem algum custo? Eu mando para alguma editora? As pessoas, na verdade, não sabem muito bem como é que funciona o mercado editorial. Então eu vou responder do que eu conheço, e aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, sintam-se à vontade para compartilhar, que a mesma dúvida sua pode ser a dúvida de outras pessoas, e assim ajudamos a esclarecer mais esse ponto, certo? Bom, primeira coisa, eu tenho um texto, como que eu faço para publicar? É interessante você entender o seguinte: existem editoras, casas editoriais que são especializadas em determinados assuntos ou temas. Por exemplo, se eu tenho um livro infantil, evidentemente eu vou procurar as editoras infantis para fazer esse livro. Se eu tenho um livro de culinária, eu vou procurar uma editora de culinária. Se eu tenho um livro de direito, editora de direito. Não faz sentido eu buscar qualquer editora, isso é muito importante. Então, a primeira coisa, o seu livro é infantil, é juvenil, você faça uma busca em uma boa livraria na sua cidade. Se você não tiver, você pode até fazer pela internet. Quais são as editoras que estão mais ou menos na mesma linha do que você está querendo? Então, por exemplo, você fez um romance juvenil, você vai ver quais são as editoras que estão fazendo. Aí você analisa a linha editorial, o projeto gráfico e perceba se o seu texto se encaixa nesse projeto. Você já tem um foco muito maior para você seguir adiante na sua caminhada. O segundo caminho é, se você é escritor, escrever o texto em Word mesmo e você manda para apreciação dessa editora. No site das editoras constam como eles recebem os originais, se eles recebem. E algumas até colocam quais são os pré-requisitos para receber. Por exemplo, não recebemos poesia, não recebemos autoajuda, então você já também vai ter uma noção um pouco maior. Agora, uma coisa é fundamental, né, meus amigos? Vamos ser muito franco. Se você quer publicar um livro, você precisa ter o gosto de ler. E vou falar, olha, é muito comum chegar alguém, né, e falar, eu quero publicar um livro. Eu falo, quais são os autores que você gosta, qual é a linha que você gosta de ler, você sente prazer em que tipo de literatura, qual é o autor que te chama atenção, e a pessoa fala assim, eu não gosto de ler. Então, se você não gosta de ler, dificilmente você vai fazer um bom livro, porque na verdade, antes de você ser escritor, você precisa ser um bom leitor, isso para qualquer idade. A leitura não pode ser numa coisa, estou estudando, você tem que ler por pleno e puro prazer. Quanto custa? Se o seu livro ele for aprovado por uma casa editorial, ele não vai custar nada para você. Quem vai fazer o projeto gráfico, a revisão, a ilustração, a impressão vai ser a editora. Nós, autores, ganhamos uma porcentagem sobre o livro vendido, mas nós não ganhamos, nós não pagamos nada. Existem algumas editoras que fazem um sistema um pouco diferente, a gente vai falar na autopublicação daqui para frente. Mas geralmente, se você publica por uma casa editorial, você não paga nada. Bom, por que é interessante ter uma editora? Porque na editora existe a figura do editor. E o editor, ele é uma pessoa que vai dar uma cara para o seu livro. Ele vai falar, esse livro entra nessa coleção, esse livro pode ter esse formato, este livro a gente pode... Ele dá sugestões no seu texto. Tem autor que morre de medo. Mas se alguém vai dar alguma sugestão no meu texto, eu não quero que mude uma vírgula. Saiba, meus amigos, que para a gente escrever... Primeira coisa, para você escrever um livro, você já escreve sabendo que você mesmo vai cortá-lo. Né? Porque quando a gente está escrevendo, a gente escreve tudo que nós estamos sentindo, mas depois você mesmo vai fazer a revisão, você vai ver, e um outro editor, uma outra pessoa que conhece do mercado, claro, se você der para sua esposa, para o teu marido, para o teu tio, ele pode dar uma opinião de leitor, de alguém que gosta, mas uma opinião de um profissional, ela é muito importante. E esse profissional pode deixar o seu texto muito, muito melhor, na verdade. Agora, o que acontece é o seguinte, se você achar que aquela mudança do editor vai ferir muito o teu texto, você também tem todo o direito de dizer
que não aceita e vocês conversam com isso. Eu, particularmente, em 30 livros, eu nunca tive nenhum problema grave com isso. Eu sei até onde eu posso ir e aí a gente vai conversando para que, claro, o meu texto também não sofra mudanças com as quais eu não concorde. Então essa é a figura do editor, é fundamental, ele vai pensar em todo o seu livro. Bom, no caso do livro infantil, me perguntam muito sobre a ilustração. Eu não desenho, só escrevi o texto. Não tem problema, eu também não desenho e tenho dezenas de livros voltados para a criança. O que acontece é, eu escrevo o texto, mando para a editora aprovando, ela vai atrás do projeto gráfico, desse projeto gráfico ela vai atrás do ilustrador. Então, às vezes, a editora me pergunta o que eu acho desse ou daquele ilustrador. Em outros momentos eu não tenho acesso a isso e falo, olha, pode ser esse ilustrador e eu vejo o trabalho basicamente pronto. No meu caso, que não desenho, né, que não ilustro. Mas hoje no mercado de literatura infantil, há muitos escritores que também ilustram, ou muitos ilustradores que também escrevem. Aí, nesse caso, a pessoa entrega o projeto gráfico pronto. Bom, autopublicação. O que é autopublicação? Autopublicação, você pega o teu texto, você fala, não quero nenhuma editora e eu vou bancar essa autopublicação. É uma atitude viável? É. Só que você tem que saber o seguinte, além da impressão, você tem que pagar, minha sugestão é que você tenha um editor, uma pessoa que dê um olhar para esse livro. Mas se você quiser bancar mesmo assim sem o editor, pelo menos um revisor. Porque a língua portuguesa ela é uma língua muito complexa. E nós que escrevemos e trabalhamos com livro há muitos anos, nós temos algumas dificuldades com a língua portuguesa. Inclusive há divergências entre os próprios revisores da editora, qual é a melhor construção daquela frase. Então você não pode publicar um livro com erro de português. É aconselhável que você não se publique um livro com erros muito primários gramaticais ou de ortografia, que todos nós estamos sujeitos a isso. Então vale a pena um revisor. Agora, outra coisa com a autopublicação, você vai ter uma dificuldade, não é um impedimento, é uma dificuldade de distribuição. Porque publicar o livro, de certa maneira, é viável, é fácil, não custa tão caro hoje em dia. Você consegue fazer 200, 500 exemplares a um custo acessível. Mas como é que você vai distribuir esse livro? Por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, como que alguém lá do interior do Piauí terá acesso ao meu livro? Então uma editora ajuda, porque a editora ou ela tem a própria rede de distribuição ou ela trabalha com distribuidores, esse é o nome mesmo, distribuidores. São empresas que, de acordo com a região, pegam o teu livro e levam para as livrarias, para as escolas, para as universidades, de acordo com o público-alvo do livro, certo? Depois eu vou gravar uma série de vídeos falando um pouco mais sobre a questão técnica da escrita, seja ela em prosa, seja ela em poesia, pensando um pouquinho mais no enredo, certo? Então, se você quer escrever, o meu recadinho final é leia, mas leia por prazer, porque ler leva a gente a mundos fantásticos e onde a gente pode fazer, com certeza, abrir o canal do coração para tocar o nosso leitor. Quando eu estou escrevendo um livro que se é uma cena engraçada, um capítulo engraçado, eu tenho que dar risada. Se é um livro que tem uma densidade maior, eu tenho que chorar. Ou seja, o escritor trabalha com emoção. Certo, meus amigos? Espero que tenham gostado. Meu nome é César Obeide e é isso. Não desista da tua escrita nem da leitura nunca. Até mais.